Rapid Fire Dragoneiro. Como visto no último programa, a gente estava naquele soirée dentro do Palácio Real, cheio das cortesãs, cheio dos oficiais, muita coisa rolando, inclusive assassinatos contra a família real. Tanto que o Ian termina sendo abordado pelos dragoneiros, porque ele estava portando uma arma dentro dos territórios do Castelo Imperial, o que leva ele à prisão, e é onde a gente começa este volume 16, Descida ao Inframundo. É legal também que no último capítulo eu dei um mini resumo de como funcionava a religião dentro do Erondar, né? Aquela dos Kamis, né? Todo mundo fica, ai, Kami me adverte, ai, que os Kamis me levem, ai, que os Kamis me proveem, bababá, né? Já neste volume, lembra que sempre no começo tem um data page explicando um elemento da religião do Erondar? Então neste volume tem uma data page explicando só dessa religião, né? Dos espíritos que regem, mas não regem o nosso mundo, bababá, estão sempre presentes, bobobó. Mas vamos lá, de história. O Ian começa já na prisão, né? Tá até meio que até super à vontade pra quem tá numa prisão. E cara, chega o Alsofer, já chega falando, ó, cara, não vem mentir pra mim, a arma não era tua, você não subiu lá sozinho, com quem que você tava? E o Ian vai até o fim, não, a arma era minha, você tem que me punir, porque eu que quebrei as regras, né? O Alsofer, ele fica olhando assim, tipo, ai, que merda, viu? Se não fosse o príncipe, eu estaria te torturando já, pra tirar a tua verdade. E é isso mesmo, porque ele tira o Ian da prisão e leva até o príncipe, né? Que tá fudido da cara, tá fudido da cara porque tentaram matar ele 2 vezes, mataram as 2 esposas dele, né? E não deu outro. O Ian chegou lá e falou, Capitão Aranil, mataram minhas esposas, bababá. O que eu faço, né? Porque o Ian já caiu nessas graças desse príncipe aí, Mauricinho. Lembrando que o Ian tá acobertando a Fen. A Fen é uma ajudante ou discípula da irmã do Ian, né? Que são tecnocratas, né? Muito provavelmente o Alsofer está assim, desconfiado, mas eu acho que o que deixa mais puto mesmo é o Ian contar essa mentira pra ele. Nisso ali, o Ian já olha assim pro príncipe, príncipe, a gente tem que buscar, mas tá difícil comigo na prisão. Mete um papo no príncipe e o príncipe fala, Alsofer, tire o Ian da prisão, ele tem que ajudar a gente a pegar esses pau no cu desses assassinos. O Alsofer fala assim, ele cometeu um crime capital, né, a gente tem que... O príncipe, não quero saber. Põe o Ian pra tocar o terror aí. Nisso o Alban chega assim, né? E o Ian já começa a trocar uma ideia. Lembrando que a guarda do Alsofer se chama Akura, que são esses caras encapuzados, usam máscaras, dá a impressão que eles são uns assassinos muito foda, né? E são os torturadores do Alsofer. Diferente da guarda imperial, tá? Então tem uma diferença. Então tem assim... Mais um grupo do Erondar. Lembra que a gente está catalogando todos os grupos de dragoneiro? Então vamos ver aqui. Na minha contagem, a gente já está no 22º grupo, gente. É muito grupo, que é a Cura. Tô anotando agora, para não esquecer depois, senão... Já viu, né? Dragoneiro não dá para brincar com o universo, porque é gigante. Mas o Alban chega lá, né, e fala assim, eu acho que eu posso até rastrear o bicho. Mas a gente tem que pegar uma pessoa certa e tal. Daí o Ian já interrompe. Alban, a gente primeiro tem que falar Kaloba. Daí o Alban assim, a loba de Valendart? A tua ex-concubina da tua juventude? Como assim? Aí o Ian fala, sim, ela entrou no meu quarto, no meio da noite, com as portas trancadas e os guardas pelos corredores. Como que uma mulher seminua consegue fazer isso, né? Aí o Alban... Então eles vão até ela, né? E depois de um papo com ela, ela não queria muito falar o que estava acontecendo, mas o Ian falou assim, a gente tem que te dedurar pro Alsofer. Aí ela já olha com aquela cara, né? Porque o Alsofer tem a pior fama do mundo de torturador possível, né? Daí ela fala, puta, não quero ser torturado. Daí ela fala, vou entregar. Daí ela pega uma caixa lá, ela fala assim, eu sou, né, casada com o
o oficial de segurança de Valendart, né? E ele tinha umas caixas. Eu fui dar uma olhada e achei essa aqui. Aí tinha uns mapas, né, dela, na luz do fogo, nesse mapa, ele meio que ilumina caminhos que passam entre as paredes, entre os corredores. Aí o Ian fala assim, pô, que porra é essa? Aí o Alban, ele fala assim, o inframundo. Aí a cena passa já lá pra sala imperial, com o rei, com o príncipe, com o Alsofer, e o Alban explica, ó, o castelo tá cheio de passagem de inframundo. Inframundo é uma dimensão espelho a nossa, ela é meio que difícil de acessar, você tem que ter conhecimentos mágicos para acessar, e a gente descobriu isso aqui vendo os arquivos aqui do oficial de justiça, né? Nem falaram da loba, né? Só falaram que viram nos documentos do oficial de segurança, que é o marido dela, né? E não dá outra. O príncipe fala assim, ó, você tá demitido, seu filho da puta. Depois a gente vai saber o que acontece com ele e com a loba, tá? Mas por enquanto você tá demitido, sai fora daqui. Lembrando que esse oficial era um dos cuzão que tava lá julgando o Ian quando ele foi naquela fatídica missão além da muralha, né? E ele sempre tá meio que revoltoso com tudo que o Ian faz, por ciúmes, né? Então meio que ele levou o que ele merece. Dito isso, né? Vamos pra missão. O Alban e o Ian entram nesse mundo, né? Porque o Alban é o mágico, né? Então só o mágico consegue entrar nessa porra. Então eles entram, né? E o Alban vai conseguindo rastrear o cara no meio desse inframundo. Esse inframundo é uma dimensão super escura, onde parece que todo mundo anda na câmera lenta, né? E ela é cheio de degraus. E esses degraus, eles vão se desintegrando assim. Então você tem que ser muito rápido. E se você fazer um erro de cálculo, você entra numa escadaria que vai desaparecer, você cai no inframundo e já era pra sempre. Então o Alban vai lidando ali com eles e eles saem num portal que o Alban rastreou. Nisso eles estão ali dentro do castelo de novo, né? Porque o inframundo ali dentro do castelo tá ali, passando pelas paredes até em algum lugar. Eles veem que são os aposentos da caravana do reino de Lehorian. Lembra que o Erondar é uma junção de vários reinos. E para esse evento, né? Lembra que eles chegaram na cidade, tinha um evento religioso, né? Então tem as caravanas de todos os outros reinados menores que formam Erondar. E esse é do reino de Lehorian, que fica ali no oeste. Se você olhar no mapinha, ele fica no oeste, perto das montanhas. Então o Ian e o Alban entram lá, né? Fala assim, ó, viu? Falam com o barão lá, né? O barão de Lehorian. Junta todo mundo aqui que tá rolando uma coisa muito ruim e ninguém pode sair. Então eles juntam todo mundo numa salinha. O Alsofer já chega também, né? Fala, o que tá acontecendo aqui, né? O Alsofer quer torturar todo mundo. Vamos prender todo mundo, vamos torturar, né? O cara é sangue no olho. Mas o Ian fala assim, ó, calma, o Alban tem uma solução. Aí, usando aquele track que ele usou no inframundo, ele consegue também traquear quem usou o inframundo. E ilumina um cara ali, que era da parte da caravana desse barão. Nisso, o cara fala, filha da puta, me descobriram. Daí ele fala, tipo, uns gritos de quem é revolucionário, sabe? Abaixa a opressão, fora morte à dinastia. E entra de volta no inframundo. Nisso, a Fen, meio que num ato heróico, pula atrás do cara pra pegar o cara. E daí o Alban pula atrás da Fen pra pegar a Fen. Cara, e dessa vez eles estão sem o Alban, ou seja, sem o guia. Lá eles estão percorrendo atrás do cara e não dá outra. As escadas começam a desintegrar. O Ian até consegue acertar o cara com uma cordinha pra prender ele. Mas as escadas desintegram e a Fen cai, velho. Então ela cai e o Ian fica olhando ela cair sem poder fazer porra nenhuma. Eles iam até se fuder também, mas daí o Alban consegue abrir um portal bem na hora e tira eles dali, salvando a vida dos dois. Nisso o Alsofer chega, né? Fala, pegamos, muito bem, muito bom trabalho. E põe a mão na cara do bicho, assim, que você vê e fala, suspeito, por que ele põe a mão na boca do bicho, né? E daí do nada o cara começa a espumar pela boca.
Cai morto no chão. Aí o Ian vai lá meio que ver o que tá no corpo e ele acha aquele mesmo vidrinho que tava na cela do outro assassino. Ou seja, eles estavam se envenenando. Ou é isso que alguém quis que parecesse, né? Então eles descobriram, né, que tem esses assassinos no meio da delegação de Lehorien. E agora fica mais a cargo do Al-Sopher do restante, né? Pra ver até onde vai essa conspiração. Mas num take separadinho ali do Al-Sopher, a gente vê que os vidrinhos estavam na posse do Al-Sopher. Ou seja, ele envenenava os caras. O assassino que estava preso na prisão foi o próprio Al-Sopher que envenenou ele e matou ele. Por que o cara que você tem que tortura e que a informação tá matando os assassinos? Aliás, foi o mesmo vidrinho que foi achado agora, né? Nesse último cara aí do inframundo. Ele também, com aquele gesto de pôr a mão na boca do cara, envenenou também e matou esse aí. E as últimas cenas desse quadrinho é ele descendo umas escadas, chega numa prisão lá embaixo e tadã! Os dois assassinos estão vivos lá embaixo. Estão sendo torturados. Estão numa cama lá, tem até um cara lá com encapuzado e tá torturando os dois. Ou seja, o Al-Sopher tem essa droga que faz uma falsa morte, uma morte aparente, né? E ele fala pra todo mundo, né? Os caras morreram envenenados, hein? Mas no fundo ele pega os caras e leva pra uma jaula pra torturar eles. Pra ninguém ficar sabendo que ele tá torturando os bichos. Então esse vril Al-Sopher não é flor que se cheire, bicho. Ele é manipulador. Ele é tipo o Lawful Evil. Tá usando da lei assim pra conseguir as coisas que ele precisa saber. Para as coisas que ele precisa descobrir pelo reino. E ele vai descendo mais. E ele chega numa câmera, tudo cheio de lava e escuridão. E ele entra, tem uma piscina lá, uma banheira. Tem umas mulheres todas seminuas, que parecem cegas, e estão fazendo massagem, tipo num velho. Que esse velho, a cara dele é totalmente coberta de tatuagens, parecida com as dos Lurezindos, mas um pouco diferente porque cobre todo o rosto. E quando ele entra, esse velho na piscina fala: aproxime-se, vril. Ele chega, realmente, as nossas suspeitas estão confirmadas, era uma da delegação do Lehorien, né? E só nós sabemos que veio dessa delegação aí, porque a gente viu a tortura, né? Que a gente pôs nos assassinos ali, então a gente tem que ver isso aí. E quem mandou esses assassinatos foi da casa real de Lehorien. Então temos que agir rápido e sem piedade. Aí esse cara que tá na banheira fala: beleza, faremos isso como sempre. As sombras e rápidos e fulminantes, né? Tipo, que é o que esse vril Al-Sopher fez esse quadrinho inteiro até agora, né? Agiu nas sombras e fulminante. E a última parada que o vril fala, que é de cair o queixo, que ele fala assim: sim, majestade. Ou seja, aquela família real que está lá em cima é de fachada, minha gente. Erondar está sendo governada por uma família de fachadas, são decóis, né? E a última palavra que essa aparentemente verdadeira majestade fala assim: beleza, vamos fazer isso depois, mas agora me fale deste batedor, me fale deste dragoneiro. Puta que pariu, velho, que volume de virada assim. A gente tá no volume 16 já, cara. É 1 ano e meio de histórias ali na Bonelli que você chega e fala: porra, tudo que eu sabia era uma mentira, né? O Ian tá servindo ao Imperador Fantoche. Os Lurezindos estão no Imperador Fantoche. E aparentemente esse cara é meio macabro, porque ele tá nessa câmera escura, a cara dele é tatuada. Porra, que porra é essa? E as serventes dele são cegas, então é um segredo super bem escondido. Só esse vril Al-Sopher, que devia ser o conselheiro do rei, né? Aparentemente ele é muito mais que um conselheiro, né? Ele é o mantedor do segredo total do Império, né? Talvez ele é que rege o Império como um total, sozinho, né? Que figura doida, né? No episódio anterior eu falei: tem tantos personagens e todos eles são legais. Mas de longe, esse vril Al-Sopher, ele é muito, muito macabro
muito doido. E fica a promessa, né? Porque esse reino de Lehorian, né? Agora vai sofrer as represálias desse império, que é aparentemente super matador, né? Super implacável com quem tenta trair ele, com quem não segue as regras dele, né? Então fica a promessa para um próximo capítulo. Lembrando, né, que isso é Bonelli, então eles vão contar isso em algum momento, mas não de imediato, né? Porque eles estão mais interessados em contar boas histórias do que suprir as necessidades das nossas ânsias de saber o que vai acontecer, né? Mas por enquanto, né, já foi apresentado volumes que eu falo assim, são volumes de virada, que meio que eles vão mudando o contexto, eles vão mudando o status quo. Primeiro foi o 10 e 11, né, que apresentou uma rainha dos Algentes, que no caso era uma personagem que a gente já conhecia. E agora tem esse 15 e 16, né, que já apresenta o Império pra gente, mas é um Império de fachada, né? Então esses 4 no caso, volumes, né, são muito importantes, porque eles dão uma viradinha assim, que você fala, meu Deus, e nada que você for ler pra frente vai parecer igual, né? Ou ainda, se você reler os outros, você vai ler com outros olhos, porque você sabe que tem uma coisa rolando por baixo, e quando é comentado dos Algentes, é comentado do Império, você já tem outra visão do que está acontecendo, porque eles têm essas mini viradas de plot, mini plot twists que mudam quase que tudo, minha gente. Muito, muito foda. 10, 11, 15 e 16. Muito legal. Mas, gente, ficamos por aqui agora. Acho que esse vai ser um season finale aí de Dragoneiro. Terminamos também o season finale ali no capítulo anterior de Conan. Fizemos esse especial, né, essa dobradinha de Conan Dragoneiro para recepcionar o volume especial de Dragoneiro e Conan, né, que será em breve resenhado aqui no Gibify. Claro que será, né? Mas espero que tenham gostado, né, desse jeito de fazer as resenhas alternando entre um e outro. E, por favor, né, se não gostaram, comentem, não compartilhem, avaliem a gente mal, né? Deixem a sua opinião se isso foi legal ou não, né? Eu estou muito ansioso para saber como é que foi. Muita gente já tá falando, né? Porque a gente já tá há bastante tempo nisso, mas mais uma opinião sempre vai agregar, beleza? Então, pessoal, muito obrigado. A gente se vê numa próxima e falou! Ai, camis me divertem.